Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima quinta-feira. Hoje é 15 de fevereiro de 2024 e o nosso devocional diário está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 18. Paulo vai chegar a Corinto, sim, e depois vai para Éfeso. São duas cartas que ele vai enviar a essas cidades que vão ficar marcantes para nós em nosso devocional diário ainda. Aqui tudo está começando. Ele vai para Corinto, ali em Corinto ele encontra um judeu chamado Áquila e sua esposa Priscila. São duas pessoas também que ele vai estar utilizando bastante no seu ministério. São amigos que vão fazer a obra com ele. Esses dois eram fabricantes de tendas, como Paulo, diz o versículo de número 3, e eles tinham chegado ali em Corinto porque tinham saído da Itália, provavelmente de Roma, porque Cláudio, o imperador daquela época, havia ordenado que todos os judeus fossem expulsos ali de Roma. Paulo, ele estava ali pregando o evangelho ali nas sinagogas, ainda não em tempo integral, porque estava trabalhando com Priscila e Áquila, mas diz o versículo 5 que depois que Silas e Timóteo eles vêm da Macedônia, lembra que eles tinham ficado lá, Paulo se dedica exclusivamente à pregação e testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Nós vamos ver que a obra ali ela vai crescendo. No versículo 8 diz que Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados. E ali Paulo vai receber um encorajamento. Os versículos 9 dizem que numa visão o Senhor diz a Paulo: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Aqui é uma visão que Deus dá a Paulo e fala com ele para que ele ficasse ali tranquilo. Haveria perseguição, mas era para ele não desanimar, porque o Senhor tem os escolhidos ali e ali o evangelho tinha que ser continuado pregado. O versículo 11 diz que Paulo fica ali por um ano e meio pregando, mas claro, ali os judeus vão se levantar contra Paulo, diz o versículo 12. Os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo. Foi toda uma questão levada ao tribunal, mas ali o magistrado não deu muita atenção àqueles homens e há uma perseguição ali para que Paulo ele tenha dificuldades de pregar o evangelho. Mas Paulo já tem aquela palavra de encorajamento e ele não para, ele vai seguir adiante. Diz o versículo 18 que Paulo permanece em Corinto por algum tempo e depois ele se despede e segue para a Síria. Priscila e Áquila vão junto com eles ali aquele lugar, e o versículo 19 diz que ele chega a Éfeso. Ali Paulo deixa Priscila e Áquila e vai seguir o seu caminho ali para Cesareia. De lá ele desce para Antioquia e depois nós vamos ver ele chegando aqui ali na região, da Galácia e da Frígia, onde ele passa fortalecendo os discípulos. É interessante que Paulo não para, ele está levando a palavra, ele planta igrejas, ele debate com os judeus, ele prega aos gregos, ele evangeliza, ele faz amigos, e esses amigos que ele vai fazendo durante o caminho, na verdade, se tornam seus discípulos e eles vão dando continuidade àquilo que Paulo começou. Nós vamos ver que ali naquela cidade em Éfeso, aonde Paulo tinha deixado Priscila e Áquila, aparece um homem chamado Apolo, diz o versículo 24. Esse Apolo era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras, e ele pregava com grande fervor, grande entusiasmo e falava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Durante no livro de Atos nós vamos ver que há alguns discípulos que sim, só conhecem o batismo de João. O João pregava acerca de Jesus como Messias e ali eles depois eram encaminhados de melhor maneira pelos apóstolos e pelos discípulos. É interessante que apesar de aqui ser dito que ele pregava com exatidão acerca de Jesus, ele teve que aprender um pouco mais. O versículo 26 diz que quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Ele agora vai conhecer o cristianismo propriamente dito, que não tinha esse nome ainda naquele momento ali. Mas é interessante que nós sempre temos algo novo a aprender. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é uma palavra tão maravilhosa que nós todos os dias podemos aprender algo novo com ela, e é isso que tentamos fazer, levar o evangelho a todas as pessoas, porque essa palavra faz uma transformação maravilhosa. E ele vai aprendendo ali cada vez mais, e diz o versículo 28 que agora
hora ele está ali provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Apolo, ele vai aprender um pouco mais e levar um pouco mais a palavra de Deus. Que nós também possamos aprender cada vez mais da palavra e levar, não somente de maneira intelectual, não, mas agora provando através de nossas vidas que Jesus é o Cristo, o único Salvador. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor